Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida, hoje sexta-feira, dia 20 de setembro, 24ª semana do Tempo Comum. A Igreja hoje nos apresenta a memória de alguns mártires, os mártires coreanos, um presbítero, Santo André Kim Taegon, Paulo Chong Hassan, um leigo, e mais outros 101 leigos, mulheres, homens, crianças, idosos, que suportaram os suplícios do martírio e derramaram seu sangue por Cristo nas terras coreanas. Isso tudo se passou no século XVII. Aqui no Rio Grande do Sul, hoje, feriado, dia 20 de setembro, comemoração da Semana Farroupilha, um abraço, então, a todos os gaúchos que hoje estão comemorando o seu dia da tradição. E eu quero te convidar a iniciar comigo este nosso momento invocando a presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, nós vamos tomar em mãos a palavra que está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caríssimos, nós vemos Jesus que está aí no seu ministério apostólico, pregando o Evangelho, curando, fazendo acontecer entre o povo o reino de Deus. E nós sabemos que Jesus tinha muitas pessoas que o acompanhavam. E entre essas pessoas haviam também mulheres. Uma novidade para a época, sobretudo para os judeus. Porque para os judeus, um bom profeta, um homem reto, santo, jamais andaria com mulheres. Jamais se cercaria de mulheres, jamais tocaria em mulheres ou permitiria ser tocado por elas. Por quê? Porque isso lhe deixaria impuro. Ora, o que a cultura judaica, a lei e os preceitos da religião não entenderam é que Jesus jamais ficaria impuro, porque é Deus. Deus não pode contaminar-se com o nosso pecado, com a nossa miséria, com a nossa impureza. É por isso que Jesus tocava e deixava-se ser tocado. Por isso que Jesus aproximava-se dos mortos, os tocava. É por isso que Jesus estava com os leprosos. É por isso que Jesus estava com os doentes e enfermos. Porque Jesus não poderia ser contaminado pela nossa miséria humana, apesar de ter assumido a forma humana. Mas a sua humanidade não poderia ser maculada pela nossa fragilidade e miséria. Os fariseus, os mestres da lei, os doutores, não entenderam isso. E é por isso que ficavam julgando a Jesus, desacreditando o seu ministério, dizendo que ele era um falso profeta. Nós víamos isso ontem em casa de Simão. Simão disse, se esse homem fosse de fato um profeta, saberia quem é essa mulher que o toca. Ora, ela o tocou, ela beijou seus pés, ela lavou seus pés com suas lágrimas e não ficou contaminado. Pelo contrário, perdoou os pecados daquela mulher. Esse texto do Evangelho de Lucas nos mostra que Jesus tinha essa relação íntima de amizade e de apostolado com as mulheres. O reino de Deus é para todos. Não há e não pode haver essa segregação dentro da igreja. Claro, caríssimos, nós sabemos que dentro da igreja existem funções e ministérios que são específicos para os homens, aos quais as mulheres não são admitidas. E nunca serão, porque não faz parte da tradição da igreja e nem mesmo dos desejos do Senhor. São João Paulo II já havia fechado essa questão, Papa Bento XVI também, quando questionado sobre isso, fechou essa questão, disse, o meu antecessor já o fez, e o Papa Francisco confirmou
essa questão já encerrada por São João Paulo II. Ora, acolher a mulher, acolher aqueles que não podem fazer parte do ministério sacerdotal na vida da igreja para que realizem outros trabalhos, não vai contra o Evangelho, pelo contrário. Está aqui, Jesus tinha as suas discípulas, tanto é que os primeiros a testemunharem a ressurreição foram as mulheres. Não foram Pedro e João, foram as mulheres. Eles vieram até o túmulo porque Madalena voltou correndo ao cenáculo e disse a eles o que havia acontecido. Agora, uma coisa é a ação evangelizadora, onde nós temos pregadoras, missionárias, nas nossas comunidades, onde nós temos ali as agentes de pastoral, as catequistas. Outra coisa é exercer um ministério. Há muitas tentativas e grupos revoltosos dentro da igreja, os progressistas sempre pedem o sacerdócio feminino, a diaconia feminina, mas a igreja já fechou essa questão, porque entende que não é desejo de nosso Senhor. Agora, quantas vezes eu e você criamos empecilhos para a graça de Deus na nossa vida e na vida dos outros? Quantas vezes nós barramos a ação de Deus na vida do outro porque dizemos que ele não pode receber ou participar de tal coisa? Ora, se o Senhor quer, Ele fará, independente se nós queremos ou não, se gostamos ou não. Deus não está preocupado com essas humanidades, com essas frivolidades do ser humano. Deus faz, porque Ele é Deus. Então permita-se ao novo de Deus, abra-se à graça de Deus e não seja uma pedra de tropeço no caminho de conversão e salvação dos seus irmãos e irmãs. Deixe Deus fazer o trabalho dele. Apenas colabore com o Senhor. Agora receba a bênção final. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, vossa família, vosso trabalho, sobre todas as vossas necessidades materiais e espirituais. Permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.